Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei até o capítulo 6 e hoje eu vou meditar a respeito do capítulo 7. O capítulo 7, ele vai falar a respeito do juízo temerário, ou seja, o juízo temerário é um juízo proibido, é um juízo que eu faço, um julgamento que eu faço sem conhecimento de causa, ou seja, é um julgamento que eu faço sem conhecer se realmente aquilo que eu estou vendo e estou julgando tem fundamentos. E Mateus registrou as palavras de Jesus desta forma. Ele diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Estou falando de juízo. Pois com o critério, ou seja, com o mesmo padrão, com o critério com que você julgar, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a mesma medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ele faz uma pergunta. Por que eu estou contemplando um pequeno cisco que está no olho do meu irmão e eu não consigo reparar que no meu olho tem uma viga de madeira? É isso que Jesus queria dizer. E ele continua: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. Então, vocês podem ver que Jesus ele fala de juízo temerário, ou juízo baseado na minha própria justiça, no meu próprio ponto de vista. Mas Jesus não proíbe julgar segundo a reta justiça, baseado ou embasado na palavra de Deus. Se você continuar lendo o texto, você vai chegar a essa conclusão, que Jesus está falando para não fazer um juízo temerário, um juízo pressuposto, baseado no meu ponto de vista, e não de acordo com a santa e reta justiça de Deus, que está inserida na palavra dele. E você pode ver que ele fala: por que não vês? Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão? Argueiro aqui é uma palavra grega que quer dizer um pequeno cisco no olho do meu irmão. Olha, por que você está olhando, contemplando um pequeno cisco no olho do teu irmão? Porém, você não está conseguindo enxergar que no teu olho tem uma trave aqui. A palavra aqui é dokos, grega, que quer dizer uma viga de madeira. Você não consegue enxergar que no seu olho existe uma viga de madeira. E esta viga de madeira está impedindo que eu veja claramente o que está no olho do meu irmão. Então ele olha: ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar. Fala assim: ô irmão, deixa eu tirar o pequeno cisco que está no seu olho. Mas como eu vou tirar o cisco que está no olho do meu irmão? Deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Então como é que eu vou enxergar claramente se no meu olho tem uma viga de madeira? Aí Jesus exclama: hipócrita. Ou seja, hipócrita,
eram as pessoas que faziam teatro no período do Império Romano, eram os hipócritas. Eles usavam a máscara para esconder a sua verdadeira face. Então eram as pessoas de duas caras, pessoas de duas personalidades. Eles mostravam uma coisa, mas que no íntimo do seu coração era outra, totalmente diferente da realidade que eles pareciam ser. Então ele é hipócrita, homem de duas caras. Tira primeiro, ou seja, primeiro eu tenho que olhar a minha vida de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a reta justiça de Deus, e verificar como está a minha vida, para depois eu apontar o erro do meu irmão. Olha, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Ou seja, primeiro eu tenho que fazer um julgamento da minha vida. O julgamento tem que começar pela minha própria pessoa. Primeiro eu tenho que julgar as minhas atitudes, os meus atos, para depois eu ter condições de enxergar o que está na vida do meu irmão. Porque se eu não julgar as minhas próprias atitudes e querer julgar as atitudes do meu irmão, eu me tornarei um religioso. Os religiosos eram assim, por isso Jesus chama-os de hipócritas. Os religiosos eram hipócritas porque eles não faziam e queriam que as outras pessoas fizessem. Mas eles próprios não eram exemplos para os outros. Por isso que esse é o juízo temerário. Primeiro eu tenho que começar o julgamento pela minha própria vida. E esse julgamento não é segundo a minha própria justiça. É de acordo com a justiça que emana da palavra de Deus. Veja bem, vamos prosseguir o texto e vamos chegar à conclusão que é realmente isso que Jesus queria dizer. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e voltando vos dilacerem. O que Jesus queria dizer aqui? Não deis aos cães o que é santo. O que era santo naquela época? Eram parte do sacrifício. Os sacrifícios que eram feitos ali no santuário, eles eram o quê? Santos, porque eles eram oferecidos a Deus. Então, não lancem aos cães aquilo que é santo. Nem lanceis na frente dos porcos o que? As vossas pérolas. Para quê? Para que não as pisem com os pés, voltando-se vos dilacerem. Agora, como é que eu vou discernir se uma pessoa é cão ou porco? Como é que eu vou fazer esse discernimento se eu não fizer um julgamento? Como eu descubro se alguém é cão ou um porco? Sem primeiro fazer este julgamento, para depois eu lançar as coisas santas. O que é santo hoje? É a palavra de Deus. O que é pérola? É a palavra de Deus, é Jesus, é a palavra do Senhor. É isso que é santo. Mas antes eu tenho que fazer um julgamento se realmente essa pessoa é um cão ou é um porco. É através do julgamento. E se eu não sei fazer isso, Jesus dá o quê? A receita no versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Se eu não tenho condições, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir aonde? Eu tenho que ir até a fonte, que é Jesus. Ele é que vai me dar o quê? Sabedoria. Ele que vai dar conhecimento. Por isso que ele olha, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pode ver que são três coisas. Pedir, buscar e bater. O pedir é algo menos intenso. O buscar é uma busca mais intensa. Eu vou à procura. E o bater é insistir. Então vá, peça. Se não for atendido, busque. Se buscar também não foi o suficiente, pare na porta do Senhor e bata até que Ele abra. Mas Ele responde no versículo 8. Pois o
O que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, sendo maus, ou se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas, ou dádivas aqui é presente, sabeis dar bons presentes para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas ao que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Ele resume a lei e os profetas, que é baseado no amor. Até o juízo, até o julgamento, ele tem que ser baseado no amor. E se eu não tenho sabedoria, se eu não tenho conhecimento, eu tenho que ir até onde? Até o Senhor. Ele que vai me dar o quê? Conhecimento. Então, se os homens que são maus, eles sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais Deus dará aos seus filhos, porque Deus é bom e a misericórdia dele dura para sempre. É o Senhor Jesus que faz isso. Se nós pedir a Ele sabedoria, Ele vai nos dar, mas que tudo se resume no amor, até o julgamento é baseado no amor. A partir do versículo 13 até o 29, ele vai falar de três coisas. Ele fala de as duas entradas, o falso profeta e os dois fundamentos. Encerra, portanto, aí o Sermão do Monte. E se vocês analisarem bem as duas entradas, ele fala da escolha. No versículo 13. Se vocês olharem a partir do versículo 15, ele fala do crescimento. Como aconteceria o crescimento do reino dos céus. E do 24 até o 27, vai falar do fim da nossa vida. Então, a escolha, o crescimento e o encerrar de tudo isso, ou seja, o fim da vida. E ele começa pelas duas entradas, pela escolha. Entrai pela porta estreita. Aí coloca, tem aqui inclusive entre parênteses, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E ele diz que são muitos os que entram por ela. Então, aqueles que se perdem são mais numerosos do que aqueles que entram na vida eterna com Jesus. Por isso que assim, olha, vocês quando forem escolher, a sua escolha, a sua opção é entrar pela porta estreita, pois a porta larga, ela é espaçosa e são numerosos aqueles que entram por ela. O 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. Vida o quê? Vida eterna. E são poucos os que acertam com ela. Porque aqueles que entram pelo caminho da perdição, eles entrarão pelo caminho da morte, ou seja, morte eterna, a morte de total separação do nosso Deus. Aqueles que forem condenados, eles serão condenados eternamente e eles passarão toda a eternidade distanciados da pessoa do Senhor Jesus. Triste será este cenário. Por isso que ele, olha, entrai pela porta estreita. E diz que são poucos os que acertam com ela. Ou são poucos aqueles que a encontram, que conseguem enxergar, discernir esta porta. E aqui agora ele fala, a partir do 15, que a partir do momento que eu escolhi entrar pela porta estreita, agora ele entra propriamente dito no crescimento. Ele diz, olha, acautelai-vos de quem? Dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos o conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus.
Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como é que eu começo a julgar as pessoas? O verdadeiro julgamento baseado na justiça de Deus é analisando os frutos. É pelos frutos é que se conhece uma árvore. Então ele falou assim, olha, quando o reino de Deus começar a crescer, aqueles que compõem este reino, tem pessoas que são falsos e verdadeiros. É o joio e o trigo. Todas essas pessoas compõem a igreja de Cristo. Estão inseridas ali na igreja, que compõem essas pessoas. Mas como é que eu sei discernir quais são os falsos? É através do quê? Dos frutos, é analisando os frutos. Pelas folhas, é impossível saber se um fruto é bom ou ruim. E que fruto é esse? Não produz bons frutos. Fruto, inclusive aqui está no singular. Lá em Gálatas capítulo 5, fala as obras da carne, não fruto da carne. Fala obras, lá fala de obras da carne, ou aquilo que a carne produz. E lá também fala do fruto do Espírito, no singular também. E são 9 os frutos do Espírito. Leia lá, Gálatas, capítulo 5, a partir do 19, você vai ver lá o que são o fruto do Espírito. Se a pessoa produz aquele fruto do Espírito dividido em 9, com certeza você vai conseguir discernir se realmente essa pessoa é uma pessoa que é um falso ou um verdadeiro. Por isso que, olha, acautelai dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, no seu interior, o que motiva ele é o quê? São lobos, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão procurando um meio de levar vantagem. Ele está querendo usufruir, ele está querendo espoliar o rebanho do Senhor. E como é que eu descubro quem são os falsos e quem são os verdadeiros? É analisando o fruto, aquilo que a pessoa produz. Então analise o fruto. Não adianta eu querer julgar pela aparência. Jesus está prevenindo isso. Não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo o fruto que é produzido. E Jesus explica ainda. Diz assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, para entrar no céu tem que fazer a vontade do Senhor. Não adianta dizer Senhor, Senhor, não adianta cantar, não adianta orar, não adianta pregar, não adianta ir à igreja, se não estiver obedecendo à vontade do Pai ou do Senhor. Melhor é obedecer do que sacrificar. O Senhor não está interessado em nosso sacrifício, Ele está interessado em nosso amor e a obediência baseada no amor. Porque quando a nossa obediência é baseada no amor, este fato de obedecer não se torna um fardo em nossas vidas, mas se torna um prazer em agradar a Deus. E ele fala aqui a partir do 22, muitos naquele dia, que dia é esse? Provavelmente será o dia do Senhor, em que ele vai julgar todas as coisas. Hão de me dizer, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi, próprio Jesus falando, explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos que praticais a iniquidade. Aí Jesus falou assim, olha, muitos daqueles dias vão dizer, Senhor, eu profetizei no seu nome, eu expeli demônios, eu fiz milagre. Olha, aqui diz que Jesus nunca tinha conhecido essas pessoas. O conhecer aqui é um conhecimento íntimo, é aquelas pessoas que faziam as coisas, mas não tinha
um conhecimento íntimo da pessoa do Senhor Jesus. Fizeram muitas coisas, mas não tinham um relacionamento com Jesus. Esse relacionamento íntimo, esse relacionamento em que nós obedecemos ao Senhor baseado no amor. 24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, não é só ouvir, praticar também, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Prudente aqui é sabedoria prática. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo, 26, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a rocha, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Que é o fim da vida, é o fim da nossa trajetória. Se eu não pratico as palavras do Senhor, eu vou dizer, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, coloca em prática, não basta ouvir, tem que colocar em prática. Ele comparou com um homem prudente que edificou a sua casa o que? Sobre uma rocha. Quem que é a rocha? É Cristo. E ele diz, e caiu a chuva, veio tudo que bateu contra aquela casa não foi o suficiente para derrubar aquela casa, porque ele estava firmado sobre a rocha. Mas ele falou assim, e aquele, pois, que ouve as palavras, ele ouve, ele conhece o que está escrito na palavra, mas não coloca isso em prática, ele comparou com um homem que construiu também a sua casa, mas ele a construiu sobre a areia, não construiu sobre a rocha que é Cristo. Quando vieram as tempestades, grande foi a sua ruína. Então a diferença aqui, a diferença entre as duas casas não está na estrutura exterior, na beleza da casa, aquilo que está no estereótipo, mas está em quê? A diferença dessas duas casas aqui, que está inserido do versículo 24 até o 27, a diferença não é aquilo que está acima da terra, mas aquilo que está no fundamento, é aquilo que está oculto, aquilo que dá estrutura, aquilo que dá base para aquela casa, é aquilo que ninguém vê, somente o Senhor vê, é que faz a diferença, é aquilo que dá estruturação à casa, aquilo que firma aquela casa é que faz a diferença. É o que? É a base do prédio. Ninguém vê a base de um prédio, mas o segredo de toda uma construção, de todo um prédio, está onde? Está na sua base. Se uma casa não for muito bem edificada, com certeza ela vai ruir. E encerrando, o 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, ou seja, do seu ensinamento, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas também conheciam muito bem a Torá, conheciam ela porque eles eram aqueles que copiavam a Torá, então eles conheciam muito bem a palavra do Senhor, mas não as praticavam. Eles sabiam citar a palavra todinha, porque eles eram aqueles que copiavam, mas eles não praticavam. E Jesus, além de conhecer a palavra, Jesus as colocava em prática. E por isso que ele falava como quem tinha autoridade, porque ele era exemplo. Em tudo Jesus foi exemplo para nós. Está aí, portanto, capítulo 7 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.